Boa noite, gente. Vamos retomar hoje, falar um pouco de Orfeu, orfismo, continuando a nossa trajetória aí pela Grécia Antiga, pelos mistérios, os mistérios de Eleusios, os mistérios dionisíacos e agora Orfeu. Vocês sabiam que a religião órfica, se é que a gente pode dizer que existe um orfismo, porque aí sempre vai ter controvérsias, né? Mas vocês sabiam que é uma tradição, uma religião que durou aí cerca de 1000 anos? De tão marcante que foi, não foi assim algo pequeno, não foi um período na história, 2, 3 séculos, foram 1000 anos que o orfismo de alguma forma sobreviveu. Claro que a gente não sabe a qualidade das práticas dessa tradição, como que ela foi sobrevivendo, se ela foi se misturando, se adulterando, voltando à vida, como toda tradição espiritual acontece, porque infelizmente sobra muito pouco para a gente de tabuletas, hinos órficos, escritos e menções entre os filósofos gregos, né? Platão e Pitágoras são dois filósofos que vão falar sobre o Orfeu e o orfismo. Então, para a gente retomar, eu vou voltar para a nossa querida Magna Grécia Antiga e hoje eu quase comprei o Teogonia de Osíodo, comecei a ficar com vontade de ler mitologia grega de novo. A gente tem que botar o freio na mente, porque senão eu vou abrindo muitas ramificações, daqui a pouco eu estou pesquisando o nome grego do não sei o que e esqueço da nossa aula. Então, tentei não me perder muito hoje. Mas eu quis fazer uma revisão da terça passada, porque é muito assunto e muita coisa antiga. Então, eu trouxe um resumo, assim, um slide só de resumo da terça passada, dois, na verdade, para a gente recapitular, porque a gente está num período aí muito antigo da Grécia e a gente está tentando entender a religião grega, a alma, como ela surge na tradição ocidental entre os gregos, chega nos filósofos e chega nos gnósticos. Hoje vocês certamente vão ver como o orfismo vai ser fundamental na tradição gnóstica. E eu vou até um pouco mais além, né? Eu já falei isso aqui antes com vocês, não é nenhuma novidade, mas eu acho que vai ficando cada vez mais claro que Jesus não apenas, né, fundou, eu nunca disse que ele fundou, essa na minha visão, né, uma nova religião, mas ele não é assim, ele não criou o cristianismo, mas ele traz uma tradição gnóstica cristã dentro de um contexto de culto de mistérios. E, portanto, o gnosticismo é uma tradição de mistérios. Se a gente começa a ler sobre o orfismo e depois como isso vai influenciar pitagóricos e platônicos e como tudo isso chega entre os judeus e depois chega em Jesus, inclusive através da filosofia e dos gregos, para mim fica bastante claro que Jesus é um hierofante numa tradição de mistérios e ele está reavivando a tradição num contexto do mundo judaico do século I, e com uma nova linguagem e reformando aquilo que foi sendo perdido, porque é isso que os grandes reformadores e os grandes mestres fazem. Mas para a gente entender como isso tudo chega lá em Jesus e como isso chega no século I, a gente tem que ir para a Grécia, né? Então, só para retomar, a gente viu os períodos da Grécia Antiga, às vezes é dividido em 5 períodos, às vezes em 4. Eu simplifiquei em 4 aqui só para ficar um pouco mais fácil. Mas é claro que isso não é uma coisa rígida, né? É uma coisa que vai transicionando entre uma invasão e outra, uma guerra e outra, uma mistura cultural, mistura um deus, transforma em outro deus. Isso sempre acontece na história humana. Então, a gente falou do período pré-homérico, ano 2000 AC, 4000 anos atrás, até 1200 AC. E esse período pré-homérico, ele é chamado assim por causa de Homero, obviamente, mas não tem a ver diretamente com Homero, é só para botar antes. A gente vai ter os dois períodos, o cretense, aí, que da ilha de Creta, aqui embaixo, ó, ilha de Creta, a origem da grande mãe Grécia, e o período micênico, quando os indo-europeus vêm aqui do norte e vão invadindo e se misturam com os cretenses. Então, o período cretense, que é o mais antigo, vai ter aquela visão da grande mãe, que a Vanery até comentou das 7 camadas da saia da mãe, da deusa mãe, a mãe com a filha e a mãe com o filho, e tem aí um culto mais telúrico, os deuses da terra, os deuses quitônicos. No período micênico, vêm os indo-europeus
Chegam os deuses olimpianos, é o Olimpo, né? Zeus, etc. E eu estou simplificando muito, tá, gente? Mitologia grega é extremamente profundo e complexo. Mas a gente tem, por exemplo, o Caos, Gaia, o Tártaro, o Hades, Poseidon, vão surgindo aquelas grandes figuras da mitologia e a guerra dos deuses do Olimpo com os titãs. Os titãs, por exemplo, o Tártaro, que é lá aquele submundo embaixo do Hades, lembram? O Tártaro seria um titã, seria a morada dos titãs. E aí vamos pular 1000 anos, então, para o período homérico, que o Homero vai nascer lá por 900 e tanto AC, até 800 AC, 1100 a 800, são aí alguns séculos apenas. É o período das invasões dóricas, que é um outro povo extremamente militarizado, mais violento, e aí nesse período das invasões dóricas, também é o período do Homero, é o período que os deuses olimpianos vão entrando em decadência. Então, antes eles eram deuses divinos, com virtudes e características muito divinizadas. Nessa época do Homero, que eles vão se tornando aí, trai, mata, ciúme, o deus tem desejos humanos, né? Eles são antropomorfizados e viram os deuses da aristocracia. Só fazendo uma ressalva, porque eu acho que eu coloquei um pouco mal na terça passada, a culpa disso não é do Homero, tá? É como a população, os aristocratas, as pessoas no geral começaram a simplificar os deuses, interpretar a própria vontade de cada um, né? E aí isso foi criando uma visão mais decadente dos deuses. Mas o Homero, com a Ilíada e a Odisseia, a gente pode ver aí um aspecto simbólico espiritual nessa jornada do Odisseu, em busca de voltar ao lar, de retornar à esposa. Aí ele passa por vários momentos heróicos, que ele tem que vencer várias provas, e também a questão da Helena de Troia, o Cavalo de Troia, vocês todos viram o filme, que eu tenho certeza, mas a questão da Helena, inclusive, lá nos gnósticos, fica aí de curiosidade, vai ser retomado Helena como uma forma de representar Sofia também. Simão o Mago vai tratar Sofia como Helena, né? Então, não é culpa do Homero a antropomorfização e decadência dos deuses, mas é nesse período que isso acontece. Mas é claro que se a gente lê com boa vontade a Ilíada e a Odisseia, a gente vai encontrar um conteúdo de uma jornada espiritual também ali. Então vamos para o terceiro período, que é o período arcaico, de 800 a 500 a.C., que é quando vem mais forte os cultos de mistério. Porque a gente viu na terça passada, essa coisa dos deuses ficou muito restrito a quem tinha poder no mundo, né? Quem tinha dinheiro, poder, posses e terras, cultuava os deuses, cada família tinha seu deus, cada um deus brigava com o outro, ficou aquela coisa assim meio tribal. E os deuses, além de ser meio vingativos, meio tipo Jeová do Velho Testamento, assim, os deuses nessa época são meio tipo, vou te matar se você não fizer o que eu mando, eles ficaram uma coisa muito distante. E as pessoas começaram a sentir falta de ter uma vivência delas, pessoal, espiritual, um contato com o divino. E um contato com, inclusive, com a grande mãe, a mãe que acolhe, a mãe que dá calma e retorno, e não só faz você ter medo, né? Então, volta aí as escolas de mistério, o pessoal chama de escola, religião, culto, tem uma discussão acadêmica nisso que eu não vou entrar, mas volta a aparecer os cultos mistéricos para satisfazer essa necessidade das pessoas terem uma vivência espiritual que não depende de barganha com deuses que você tem medo. E depois disso, lá por 500, vem aí pré-socrático, Sócrates, Platão, os filósofos e etc. Então, hoje a gente vai se focar nesse período 3, o período dos mistérios, que vai ser justamente a jornada de Homero, que fala já da alma, a alma como uma sombra que vai para o Hades, e a alma como um sopro vital. E aí, no período dos mistérios, começa a fortalecer a questão de uma alma individual, como uma alma imortal, uma alma que viaja aos mortos e retorna numa outra vida, e uma alma que tem possibilidade de salvação. Então, isso vai ser a grande mudança aí do período arcaico, do período dos mistérios, em relação ao simples culto dos deuses como uma religião externa, exotérica, com X, né, e não interna. Então, um resumo de tudo que a gente viu sobre a alma na terça passada.
A gente viu Homero já no século X falando da força vital e da sombra, que é um resíduo, uma alma residual, é um resto do nosso corpo que fica lá no Hades. Me lembra o Cama Louca na Teosofia. Depois o Tales de Mileto, já alguns séculos para frente, já no 7, né? 10, 9, 8, 7, vai baixando. Aí ele vai falar da alma como força vital, como movimento, e aí ele vai dar o exemplo da alma do ímã, que até os minerais têm uma alma, entre aspas, porque eles têm capacidade de serem coisas vivas, né? E os alquimistas depois vão também respaldar essa ideia. E aí temos Anaximenes, começa aí o período pré-socrático, a alma como sopro, a alma do mundo, o ar no mundo e a alma do mundo, a vida, o ar, né? A alma como um alento. Parece um pouco a questão judaica, vai por aí também, né? O Xenofanes, também no mesmo século, a alma também vai ter o princípio divino racional, no sentido de uma mente divina que é uma grande alma, que não é só as nossas alminhas. E o Xenofanes também vai falar que os animais têm alma. Então, daí que surge a conversa. O Heráclito vai falar que a alma é profunda e ilimitável e que a gente não consegue chegar nos limites da nossa alma, de tão profunda que ela é. E o Heráclito que também vai introduzir aquela questão dos elementos, que a alma pode ser úmida ou seca, né? A alquimia da alma. O Heráclito já estava aí fazendo alquimia. A alma úmida, a alma que se afoga nas emoções e nas paixões, e a alma seca, que ela vai se vaporizando, vai se tornando mais próxima do céu, porque ela tem asas, né? Ela retoma suas asas, ela vai se tornando mais como o ar, vai se tornando mais sábia, até que ele chega na alma fogo, que é o próprio Logos em nós, que é a união com o espírito aqui na visão gnóstica seria essa relação com a alma fogo, né? O Heráclito vai falar que a maioria das pessoas tem almas úmidas, e aí vai comparar as pessoas aos bêbados, e as almas mais secas vão ser as almas dos heróis e dos sábios, e os homens que se tornam divinos, ou os próprios deuses, são as estrelas que são fogo. Né? Então ele faz essa gradação das almas. Os gnósticos também vão ter um pouco essa visão de gradação das almas, né? Então a gente vê que isso já era uma discussão presente no mundo antigo. O Heráclito vai falar então que a felicidade não está nos prazeres, que o corpo é a mortificação da alma e que a alma é imortal. Então surge, mais ou menos na mesma época, na verdade um pouquinho antes até, é só porque eu entrei com os pré-socráticos e agora a gente foca nos cultos de mistérios. Surge nos cultos de mistérios, os principais Eleusios, tem os Dionísio, Baco, né? E os órficos, mas aí a gente também pode falar de Mitra, tem o Mitra da Pérsia, e depois tem o Mitra romano, que vai ter algumas diferenças. A gente já tratou brevemente aqui no nosso grupo, no nosso canal, um pouco sobre o mitraísmo, que é aquele herói que nasce numa caverna e mata um touro, mas que não tinha sacrifício animal, então tem todo um simbolismo aí de vencer a nossa natureza animal. Mas isso é outra história, bom. E o Eleusius vai introduzir, então, bem forte essa ideia dos mistérios eleusios da alma como sendo algo imortal. Porque antes ainda tinham alguns, por exemplo, em Homero, dá a entender que a alma, ela é um resíduo, né? Então ela se dissolve e então ela morre. E aí vai surgindo aquela discussão de eu sou o meu eu, o meu eu é o meu corpo, o meu ser real é a minha alma é imortal ou não, se o meu ser é a alma, o que é o corpo? Vai surgindo um pouco desse contexto, dessa discussão. Então, os mistérios de Eleusis, eles vão fortalecer na população em geral, desde o mais sábio até a pessoa mais simples, a ideia de que nós temos uma alma imortal e que ela sobrevive no pós-morte. E aí também vou fazer mais uma ressalva corrigindo a mim mesma, né? Ficou popularmente como as grandes festas dos mistérios de Eleusis, aquela festa popular com muito vinho, com coisas fumegantes e algumas bebidas até que são alucinógenas e tal, e os bacanais, etc., ficou aí no popular, porque, na verdade, os mistérios de Eleusis vão ter relação com o mito da Perséfone, que eu já vou comentar brevemente com vocês, que vai surgir justamente no início da primavera. Então, é uma grande festa em setembro, lá na Grécia, que todo mundo era autorizado a ir, inclusive as pessoas iam viajando de caravanas, era tipo um carnaval, assim, uma grande festa, e as pessoas viam, inclusive, os escravos.
mas também tinha um aspecto mais mistérico, esotérico, mais interno, mais fechado desses mistérios, né? Porque sempre a gente vai pesar o que fica na interpretação mais aberta, religiosa, na religião popular, e o que fica para os sacerdotes e para os iniciados, né? Então, do que vai se tratar os mistérios de Eleusis? Bem brevemente. Vai ser um foco mais em duas deusas. Se alguém quiser me complementar, fica à vontade, porque Grécia Antiga não é meu forte. Mas vai ser a Deméter e a Perséfone. A Deméter vai ser a mãe, então vai voltar um pouco essa visão da grande mãe, né? A Deméter é a mãe que cuida das estações, das lavouras, né? Essa mãezona da alma. E estou simplificando. E a Perséfone é a filha. E a filha que ela vai para o submundo, a filha que ela é obrigada ou é raptada a desposar o Hades, o deus dos infernos, o deus do submundo. Então, quando Perséfone vai para o submundo investigar aquilo que é mais profundo e oculto na manifestação, né? Um pouco, a gente vai lembrar um pouco aqui da queda de Sofia também. Não sei se para vocês faz relação, mas para mim faz bastante. Então, ela vai para o submundo, ela desposa o Hades, e aí a Deméter fica desesperada, a mãe, né? A filha foi raptada, foi contra a vontade dela, então a mãe para de produzir. E aí vem a imagem do inverno, né? Vem o frio, vem a escuridão, vem a morte, vem, né, a questão cíclica dos solstícios e equinócios, né? Bem comum isso nas tradições antigas. E aí a Deméter faz um movimento aí de fazer um acordo com o Hades, e aí a Perséfone ela volta no início da primavera. E aí quando a Perséfone volta para a superfície e surge a flor, tem aí umas imagens com ela com flores e tal, tem as festas dessa volta da alma à superfície, essa saída dos infernos. E aí estabelece-se os ciclos da natureza do tempo, né? Verão, primavera, outono e inverno. Mas isso aí também tem a questão da lavoura, do inverno, da questão dos grãos, né? Das festas, mas também a questão da alma que vai aos infernos e retorna, a grande mãe, tem aí uma coisa também que a gente pode ter uma leitura mais profunda. Acho que as duas leituras podem ser válidas. Então, os mistérios de Eleusis são muito femininos, né? São ligados a essa visão feminina, e essa visão de que a alma sobrevive no pós-morte, porque é como a Perséfone que vai e que volta. E aí vem os mistérios órficos, que dão um plus nisso. E os mistérios órficos, que são ligados à figura de Orfeu, eles vão ser mais masculinos, nessa polarização. E não quer dizer que... Eu não sei como é que era a divisão, homens e mulheres, praticantes ou não, mas tinha sacerdotisas, tinham sacerdotes, né? Então, é só para a gente sentir a energia da tradição. E aí os órficos vão falar de uma alma imortal que não só volta numa próxima vida, mas que ela pode retornar aos deuses, porque ela caiu no corpo. E aí tem um mito muito legal que vai introduzir os mistérios órficos. Então, os mistérios órficos, eles vão ser muito presentes, muito fortes e vão cativar muito os filósofos, né? Pitágoras vai ser um adepto dos mistérios órficos, e o orfismo, ele vai caracterizar muito a vida espiritual no mundo grego nessa época, em contraposição à vida religiosa, né? Assim, aos cultos nos lares, né? Você põe lá o seu altarzinho, você põe a sua pra deusa que você gosta, com a estátua e tal, mas o orfismo ele vai trazer uma característica mais espiritual, mais profunda, que não anula o outro lado. Então vai ter essa influência direta em Platão e Pitágoras, e a gente vai ter hinos atribuídos a Orfeu desde o século VI. Então, a gente encontra em alguns poetas gregos menções ao grande e famoso Orfeu já no século VI, o que mostra que essa figura de Orfeu era importante já no século VI. Orfeu, ao que todo mundo pensa, eu concordo, mas eu não sei, Orfeu não foi uma pessoa, né? Orfeu vai representar, assim como Cristo, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a semelhança de Cristo, ele vai representar uma força, uma energia, um mover-se da alma, do espírito no mundo, na existência. Então, Orfeu vai ter muitos poemas e hinos atribuídos a Orfeu,
mas não está falando de uma pessoa que nasceu e morreu, como Jesus, por exemplo, né? E esses hinos atribuídos a Orfeu, eles vão perdurar por muito tempo. Então, vai vir século 5 AC, 4 AC, 3 AC, vai adentrar a Era Comum, 1 DC, 2 DC, né? Passa o tempo de Jesus, e o orfismo continua muito vivo. Então, muitas das coisas que a gente hoje tem acesso, esses fragmentos do orfismo, já são mais recentes, inclusive, são da época dos neoplatônicos. A gente vai ter Próclo citando coisas do orfismo, por exemplo, Porfírio citando coisas do orfismo. A gente encontra ideias de Fílon de Alexandria, lá o Fílon do século I DC, né, da época do Paulo. A gente tem ideias de Fílon em hinos órficos. Então, tem essa mistura aí do orfismo também com esse período pós-Jesus, período gnóstico, período neoplatônico. Só para vocês saberem que é uma tradição que se mantém viva junto com os gnósticos. E, portanto, fica mais evidente ainda esse contato ou essa absorção do gnosticismo e do orfismo numa tradição de mistério, né? E aí o orfismo ele vai caracterizar muito pela presença de ritos de purificação e mistérios de iniciação. Então, vamos lá. Mistérios e iniciações na Grécia Antiga, a salvação da alma e do orfismo. Então, antes a gente cultuava os deuses, depois a gente descobriu que a alma é imortal, e agora eu não quero só ser imortal, eu quero me salvar e voltar ao mundo dos deuses. Parece bastante, né? A gente estava aqui falando do 13º Eon, parece bastante com Piscis Sophia e algumas ideias gnósticas que a gente tem visto. A ideia da queda da alma, de vencer os poderes telúricos, quitônicos, as paixões, elevar-se em direção aos deuses e salvar-se e não estar mais sujeita a um pós-morte que a gente esquece tudo, mas poder lembrar e retornar à pátria, né? Então é sempre um mito muito presente na humanidade. Aí eu peguei um trecho de uma lâmina órfica, está em grego, quem quiser ler, não vou tentar pronunciar aqui, mas a tradução seria o seguinte: alegra-te, tu que sofrestes a paixão, antes não havia ainda sofrido isso. De homem te tornaste Deus. Vocês não pensam em Cristo aqui também? A paixão que sofre e de homem torna-se Deus. Mas não é cristianismo, é o mesmo. Bonito, né? Então, o que é o orfismo? Gente, eu não vou tentar contar os mitos órficos. Eu comecei a ler e me perdi. Mas só para vocês terem uma ideia, quem não tem, deve ter alguém aqui que sabe mais que eu, mas quem não tem, algumas ideias centrais para a gente entender o orfismo. A gente vai ter a presença de Nix, à noite, e do ovo, o ovo cósmico. Os Vedas também vão falar de um ovo cósmico. Lá na Índia tem um outro nome de um ovo dourado, que é um ovo cósmico. Mas esse aqui não é o ovo vedantino, é o ovo do orfismo. Esse ovo cósmico, muitas vezes representado com essa serpente enrolada, desse ovo vai nascer a luz. Então, se vocês quiserem pensar em Barbelu e Cristo, fiquem à vontade. Dessa luz, então, eu vou para frente, vai ficar um pouco mais claro, mas aí que vão surgir, a partir do ovo cósmico, que surge na noite, né, surge a luz, e da luz vem os deuses olimpianos. E aí surge Zeus, os titãs, Poseidon, Dionísio, e aí tem os humanos, e aí tem uma grande questão aqui envolvida com Dionísio, que, resumindo, Zeus tem Cronos, Zeus e Poseidon, certo? E o caos. E aí, Zeus vence Cronos, lembrando que os gnósticos vão associar Cronos com Saturno e Aldabaoth. Então, a gente talvez venha daí um pouco. Zeus vence Cronos, e aí engole o falo de Cronos, uma coisa fálica, assim. Ele engole o falo de Cronos, e aí ele gera mais seres. E aí Dionísio entra nessa confusão toda, são muitos mitos. Eu estou só contando para vocês os nomes que aparecem. E aí Dionísio, num momento aí ele se apaixona, e aí a Hera, que é a esposa de Zeus, fica com ciúme, aí manda matar o Dionísio, e aí o Dionísio é desmembrado, igual Osíris lá no Egito, ele é desmembrado, e aí os titãs comem Dionísio,
Titãs são geralmente os malvados nessa história. Me lembra um pouco os arcontes, assim. Eles comem Dionísio, e aí Atena, que é a sabedoria, manda matar os titãs, e eles viram pó, ela queima os titãs, acontece alguma coisa, e dessas cinzas dos titãs que comeram Dionísio, surge a humanidade. Então a gente tem aqui, mas o que eu queria trazer é justamente essa ideia, que existe o mito dionisíaco, a questão do apaixonamento com os deuses, do ataque dos titãs a Dionísio, e Dionísio morre, ele é consumido, os titãs morrem e surge a humanidade. E aí, isso que o orfismo vai chamar de pecado original. Não tem nada a ver com Adão e Eva, tá? O pecado original, existe a ideia de um pecado original da alma no orfismo, é ter se misturado com a natureza dos titãs. Essa natureza bruta e violenta das paixões dos titãs, porque a humanidade é feita a partir da matéria dos titãs. Só que os titãs comeram Dionísio. E Dionísio é aquele que foi ao submundo, morreu e renasceu. Então, ele pode representar aqui o aspecto espiritual em nós que vence a força dos titãs. Dá para fazer vários links com os gnósticos. Se a gente for a fundo nos mitos, eu só quis dar uma manchete para vocês entenderem um pouco do que os órficos estão falando, porque vai ser sobre Orfeu, principalmente. Mas a base mitológica de trás é isso, é a noite, o ovo cósmico, Zeus que vence Cronos, engole o falo de Cronos, vem os titãs, briga, Atena, sabedoria, a humanidade, e aí a partir dessa humanidade cria-se a dualidade humana, porque os órficos vão entender, eles vão entender que a natureza humana é dual. A gente tem um pouco dos titãs, mas a gente também tem Dionísio. E o que a gente faz com isso? Mas voltando na questão do ovo, a gente tem esse grande ovo cósmico. O que nasce do ovo? Nasce a luz. Essa aqui é uma das figuras mais importantes no orfismo. Se chama Protofanes. Proto de protótipo, aquilo que veio primeiro. O proto, o primeiro. Fanes, fósforo, luz. Então, a primeira luz. O protofanes. Ele nasce de dentro do ovo cósmico. A primeira luz nasce do ovo. E o protofanes é circundado pelos 12 signos zodiacais. No orfismo. Não estou falando de Cristo e os 12 éons. Mas Cristo nasceu do útero universal de Barbelô. E ele é o Logos, que é a primeira luz. Trouxe aqui em inglês porque valia a pena ler com vocês e não ia dar tempo de traduzir. Então, Fanes é um deus primordial da criação da cosmogonia órfica. Ele é chamado em grego também de protogenos, o primeiro gerado, ou o autogenos, o autógenes. Vocês já viram isso em textos gnósticos. O autógenes, ou o primeiro gerado, ou o filho único, ou o único filho de Deus, a primeira luz. Mas esse aqui é do orfismo. O Fanes, o deus primordial, a luz primordial da criação da cosmogonia órfica. Ele é o gerador da vida. A força motriz atrás da geração do cosmos primordial. Fanes, a luz, nasceu do ovo do mundo. Uma mistura primordial de elementos que dividiu em partes constituintes, que foi dividido em partes constituintes por Cronos, o tempo, e Ananke, a inevitabilidade. Então, nasce a luz, nasce o cosmos primordial, e aí o tempo e a inevitabilidade, Cronos aqui aparece, separa, quebra, divide em vários elementos constituintes, que é no mito gnóstico a Sofia gera Yaldabaoth e quebra com a ordem da unidade das coisas, gera multiplicidade. É bem parecido, se vocês pararem para analisar. Fanes, a luz, foi o primeiro rei do universo que entregou o cetro real para sua filha à noite, que, na vez dela,
entregou para Uranus. Então, Uranus é filho da noite, que é filho da luz, que é filha da luz. Então, parece um pouco aí a cosmogonia gnóstica. Uranus é o céu, como a gente tem visto, né? O céu das estrelas fixas. E aí, esse cetro de poder, que passou da luz para a noite, da noite para o céu de Uranus, com as 12 constelações, foi roubado, foi seized, foi pego pelo titã Cronos. E Aldabaoth roubou o poder de sua mãe. E depois foi roubado por Zeus, que aí venceu Cronos na grande batalha celestial. Alguns dizem que Zeus devorou Phanes, a luz, para absorver o seu poder e redistribuir o poder sobre a nova geração de deuses, os deuses do Olimpo. Então, essa luz é passada de Zeus para os outros deuses, né? Os órficos igualavam Phanes ao antigo Eros, o Eros primordial. Aqui eu não deixaria desejo. Como a gente tem visto, o Eros é essa força motriz que tem a ver com o desejo, mas é a força do amor primordial, né? Da teogonia de Hesíodo. Então, o orfismo vai botar que o Protofanes, esse deus, que é a primeira luz, também é Eros. E vejam só aqui na imagem, ele tem asas, como lá o nosso amigo Cupido. Ele também vai incorporar aspectos de outros seres primordiais, descritos por muitos outros deuses, né? Aí é só a Tesis, a Physis, a natureza aqui, Ófion, também ecoa figuras como Metis, a deusa devorada por Zeus, e Tétis, a nurse, a enfermeira cuidadora de todos, né? Phanes é descrito como um deus belo, lindo, com asas douradas, hermafrodita, andrógeno. Então não é um deus masculino, ele é andrógeno. Uma deidade envolvida numa serpente. Então, é um homem andrógeno primordial, a luz primordial, envolvida numa serpente com asas douradas, que é o pai da noite e dos céus, que vão criar o nosso mundo criado, o nosso cosmos. Seu nome significa o que traz a luz, o que torna visível, do verbo grego phanoi, ou phanao, né? Fano de luz. E aí, estou viajando ou vocês conseguem fazer uma analogia aqui com o Logos, com o Cristo, com a luz primordial, que é a origem de todas as coisas no mundo cristão? E que tem 12. Tá? E não é 12 discípulos, são 12 éons. Discípulos eram mais. Nós estamos falando de Jesus. Aqui é só uma descrição mais clara, porque desenharam. Porque essa figura aqui, em mármore, foi encontrada no mundo greco-romano no século II DC. Então, essa imagem aqui não é moderna. Já é DC, já é do orfismo mais próximo da gente, mas era descrito assim lá no mundo grego. Aí aqui alguém fez um desenho, só para ficar mais claro para a gente. E aí vejam só. Bom, por que eu trouxe aqui a cosmologia do sistema barbelognóstico setiano? Vamos complicar aqui, não vamos analisar ela, a gente já viu ela algumas vezes, mas ela é muito complicada. Mas é só para vocês verem um detalhe. Olha quem está aqui no sistema gnóstico, o Protofanes. Qual que é o nome dessa deidade órfica aqui? Protofanes. O Protofanes é o que surge de Caliptos, aquilo que está oculto. E Caliptos vem diretamente de Barbelô, o útero universal. É como se a gente tivesse aqui, forçando a barra, mas a gente tivesse aqui o ovo, o líquido amniótico do ovo, que é oculto, escuro dentro, e aí surge Protofanes, o primeiro que aparece, Fanes, a primeira luz que aparece do ovo. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que fica claro que esses gnósticos aqui, que esses aqui são os barbelognósticos, eles são do século I e do século II DC. Mesma época que foi feita essa imagem aqui. Mesma época, século II DC.
Então, eles estão bebendo nas mesmas fontes, ou estão dialogando entre si, ou estão concordando entre si, ou assimilando as próprias cosmogonias uns nos outros. Esses gnósticos setianos e barbelognósticos, que é mais ou menos o mesmo grupo, século I e II, eles não vão falar de Jesus, e eles não vão falar de Cristo. Esses são os gnósticos que dão origem ao texto original do Apócrifo de João, antes de ter as figuras de João e Jesus conversando. Sabe aquele recheio do Apócrifo de João, que é só filosofia metafísica, é só Barbelô, o Ildabaoth, e aí depois vem as coisas judaicas e tal, que não tem João e não tem Jesus, aquele meio, aquilo é um texto setiano, da mesma fonte desse sistema aqui. Esse mesmo sistema aqui que coloca no lugar do Cristo o Protofanes, que é a deidade primordial dos órfigos, a primeira luz. Conseguem ver a relação direta que tem? Orfismo e gnosticismo aqui, pelo menos nesse grupo gnóstico que a gente vê diretamente. Claro que depois lá na Escola de Valentina eles vão pegar os textos setianos e reeditar. Daí surge o Apócrifo de João. Por que os textos setianos e barbelognósticos não falam de Jesus? Porque eles não são catequese. Os textos setianos, eu vou chutar alto aqui, mas os textos setianos são ensinamentos de Jesus. Jesus não fala dele mesmo. Vocês imaginam um mestre falando, quando eu nasci, aí eu estava, eu sou o Deus que veio ao mundo, e a minha mãe Maria me... Assim, ele está dando um ensinamento esotérico. Aqui é os mistérios, aqui é a escola de mistérios de Jesus. Ele está dando um sistema de cosmogênese dentro de uma tradição de mistérios, usando termos do orfismo, inclusive. Então, ele ensinou assim, ensinamento cru, profundo, porque diz lá no Evangelho de Mateus, a vós, meus discípulos, eu ensinarei os mistérios do reino dos céus. A vós, os discípulos, não para todo mundo, não para virar Novo Testamento. Aqui não é a Bíblia que bate de porta em porta, aqui é só para os discípulos iniciados nas tradições dos mistérios. Então, esse Jesus, mais cru, ensinamento setiano barbelognóstico, ele vai usar elementos do orfismo. Depois, quando isso vai ser relido pelos gnósticos cristãos, eles vão colocar isso na boca de Jesus, e talvez eles estivessem certo de colocar isso na boca de Jesus. Eles só amarraram bem o enredo do texto para editá-la na Escola de Valentina. Podemos dar continuidade, gente? Mais um pouquinho para frente. Então, aí eu peguei mais uns trechinhos desse livro aqui da Ana Casoretti, que dá muito bom, Orfismo e Pitagorismo, que vai justamente falar das questões dos mistérios. Né? Algumas dentre as religiões de mistérios possibilitavam o vislumbre de uma imortalidade bem-aventurada, sem a restrição de nascimento ou classe, né? Justamente por a questão dos aristocratas estarem dominando os deuses, né? Então, nos mistérios não tinha essa restrição. Os mistérios tinham uma perspectiva esotérica e, diferentemente dos cultos públicos, era uma religião de salvação pessoal que visava transformar o indivíduo, fazendo penetrar num plano de vida diferente. O culto às divindades olímpicas referia-se a um mundo distante demais, que não era suficiente para a humanidade sedenta do divino. Por essa razão, propagavam-se associações fundadas secretamente, aqui as primeiras sociedades secretas da antiguidade, que se desenvolviam à margem da cidade e paralelamente aos cultos públicos, organizadas como sociedades de iniciação, detinham a função de selecionar, através de uma série de provas, uma minoria de eleitos, aos eleitos aqui dos gnósticos, que trilhariam caminhos inacessíveis aos homens comuns, né? Largo é o caminho e estreita é a porta. Os adeptos, também chamados de mistai, purificavam-se pela iniciação que conduzia a uma transformação anímica, uma transformação da alma. Então a gente tem aí um funil que vai selecionando aqueles que estão prontos para buscar um caminho de sabedoria, um caminho espiritual mais acelerado e mais aprofundado, enquanto aquilo que fica nas bordas serve à população no geral. Os mistérios são cerimônias de iniciação, cultos onde a admissão e a participação dependem de algum ritual pessoal a ser executado sobre o iniciante.
Esse caráter de exclusividade é, via de regra, acompanhado pelo segredo. E por isso Jesus ensina os mistérios apenas entre os discípulos de sua escola interna. Nos mistérios prevalecia fortemente o dever do sigilo, e por isso os textos eram reservados e não viraram evangelhos para catequizar a população e dominar o público, né? O dever do sigilo, considerado essencial para a preservação da revelação central. Sobre aquilo que era escutado, havia obrigação de nada contar ao não iniciado. E Jesus fala em alguns dos apócrifos: conte isso aos seus irmãos que são da estirpe dos eleitos, mas essas coisas não revele sob pena da sua alma, né? Ele tem algumas falas assim em alguns dos apócrifos. O livro da Ana também vai comentar algumas das práticas que levam às transformações, né? O contato da alma com o divino proporcionaria ao adepto uma experiência de alteridade, uma transformação de consciência. Em seu caráter secreto, a iniciação consistia de complexos rituais que visavam levar o iniciado por meio de estados sucessivos, ou seja, graduais, a uma experiência excepcional. E aí a gente vai lembrar aqui dos 5 sacramentos, dos valentinianos, que tem primeiro o batismo, a crisma, a eucaristia, que tinham rituais, que tem os 7 arcontes, os 7 portais do Apocalipse de Paulo, os 7 céus. Então, assim, a gente tem um caráter iniciático aqui na tradição gnóstica cristã também, mas agora a gente está falando dos mistérios órficos. Aqui é um hino do Homero, a Deméter. Hino a Deméter. Feliz aquele entre os homens viventes sobre a terra que viu essas coisas. Bem-aventurados os... né? Quem, ao contrário, não foi iniciado nos sacros ritos, quem não teve essa sorte, jamais terá destino igual depois de morto, nas úmidas trevas putrefatas de lá embaixo. E aqui a gente faz a relação direta com o Peixe Sofia. Quando a gente viu lá sobre o submundo, os infernos, lembram da cara de cachorro, da cara de dragão, da cara de crocodilo, dos vícios correspondentes a cada um das regiões dos infernos. E aí o Heráclito falando que as almas dos bêbados, que não é só do álcool, mas embriagados com as paixões do mundo, são almas úmidas, né? Então, essa visão de caverna, de umidade, de paixão, de inferno, já está presente aqui no Orfismo e em Homero, por exemplo, né? Que aqui Deméter é Eleusis, não é Órficos. Mas feliz daquele que viu essas coisas, feliz daquele que foi iniciado nesses mistérios. Diz o livro da Ana, apenas os iniciados nos grandes mistérios poderiam nutrir esperança em relação ao pós-morte bem-aventurado. Por quê? Porque os mistérios de Eleusis vão mostrar que a alma é imortal e ela sobrevive ao pós-morte. Então, não se apegue a esta vida e também não fique sofrendo porque a sua vida não está indo muito bem, mas lembre que há novas chances, né? Mas aí os mistérios órficos vão dizer, ok, tem um pós-morte, a alma é imortal, mas só o que for iniciado vai ter a sorte de ir para um pós-morte bem-aventurado. E é isso que a gente vê em Peixe Sofia. Que há um pós-morte, a alma é julgada lá pelo falso espírito, pela Virgem de Luz, tem as regiões dos infernos, depois um novo corpo é preparado e mais uma vida. A não ser que ela receba os mistérios. É isso que Jesus fala em Peixe Sofia. Aquele que recebe o selo dos mistérios e é iniciado, ele então pode passar pela Virgem de Luz e adentrar os portões do pleroma. Bem-aventurados estes. Em contraposição à alma, que busca a liberdade, o corpo se torna um obstáculo para o orfismo. Não estou falando dos gnósticos. As ideias de contaminação e impureza aos poucos se difundiam nos cultos mistéricos. Aqueles que absorviam o conceito de oposição entre corpo e alma chegavam necessariamente à concepção de uma alma que deveria ser purificada do corpo. E onde tal pensamento era acolhido, tornava-se imprescindível realizar o preparo de tal purificação ainda durante a vida. E por isso o orfismo, ele vai enfatizar o não sacrifício de animais, eles vão praticar vegetarianismo, eles vão ter ritos de purificação, parece os essênios, parece os pitagóricos, só que eles estão vindo um pouco antes. Mas vejam que há uma coerência nessas linhagens, nessas tradições.
E aqui a gente tem nessa foto o santuário de Deméter e Core, que é o outro nome de Perséfone, e o Telestério, que é o local de iniciação, Telestério, o pórtico, onde a iniciação toma lugar nos mistérios de Eleusios. Só que a gente só tem ruína, né? Só se tiver aí uma boa clarividência para ir lá e conseguir ver como é que era na antiguidade. O orfismo, então, ele tem muitas gradações e fusões com os elementos culturais que vêm do Oriente, do dionisismo e dos mistérios de Eleusis, né? Só para a gente fechar aqui o orfismo. E ele apresenta, por outro lado, nessa renovação teológica, porque ele traz essa ideia da alma que pode ascender também, e não só da alma que volta. E aí foram encontrados, em 1978, às margens do Mar Negro, na atual Ucrânia, testemunhos órfeos, é recente isso, do início do século V, num espaço que seria contíguo à Ágora, no meio de altares. A Ágora é aquela região dos templos, né? Descobriram-se plaquetas de osso com fragmentos que continham inscrições as palavras alma, verdade, vida e morte, que são basilares nas crenças órficas. E o texto mais antigo e exaustivo é oriundo de Hipônio, do qual se tem certeza que a data é de 400 AC. Nessa lâmina, ele menciona os mistais. Os mistais são esses iniciados nos mistérios, seu caminho sagrado no reino dos mortos. Confirma-se a existência de iniciações pessoais e secretas com promessas de bem-aventurança no além. Essa ideia de caminho no reino dos mortos, Jesus falando que nós somos mortos, mortos-vivos, Jesus o vivo, aquele que desperta, os que estão dormindo, os que estão embriagados, a alma embriagada, né? E aqui a gente preso ao mundo dos mortos e do renascimento compulsório, e aqueles que encontram a bem-aventurança no pleroma. A gente vai fazendo aí alguns paralelos. Mas e o Orfeu, onde é que entra em tudo isso, gente? A gente falou de orfismo, falou de mistérios, falou de alma, pós-morte, iniciação, mas onde é que entra o Orfeu? Então, eu vou só dar um resumo do Orfeu para a gente fechar hoje. O Orfeu, ele vai ter essa lira, ele vai ser músico, ele vai ser poeta. Quando a gente fala de música, a gente também pensa em Pitágoras, não é? Então, a gente tem o Orfismo e Pitágoras no mesmo século. E o Pitágoras vai citar os hinos de Orfeu. Então, a gente tem uma correlação direta. A música, em termos espirituais, ela é considerada mais sutil e mais próxima do pleroma, estou misturando aqui para vocês entenderem, do que, por exemplo, a mera vidência de clarividência. Assim. Quem vê cores, por exemplo, vê coisas, você ainda está vendo o mundo do astral, o mundo sensível, o mundo sutil, mas a música, quando bem harmonizada, com a música das esferas, como diria Pitágoras, ela é capaz de transmitir o próprio pleroma para o mundo sensível. Então, a gente tem a ideia de um músico que protege os viajantes, porque essa era uma das funções do Orfeu, é muito interessante, porque ele vai tocando com a sua lira as notas musicais, a música das esferas, lá pitagórica, e ele protege os viajantes nessa jornada da alma. Então, o Orfeu, ele tem um pouco dessa característica de Cristo Salvador também, sabe? Ele é aquele Salvador que vem ao mundo e ajuda as almas. Vamos ver por que o mito fala. O mito de Orfeu vai falar desse músico que, além de ter a relação com a música, essa imagem aqui, ela diz muito. Diz que quando ele tocava, as bestas e os animais não ficavam mais violentos e cercavam ele, os passarinhos, né, as onças, os leões, igual o Buda, quando ia meditar, diz que os animais ficavam em volta. É uma imagem que se cria, né, para falar de como era sagrada essa música, como era encantadora. Então ele tocava e todos os animais se reuniam, e ele era o músico mais talentoso que já viveu. Então os animais paravam para escutar o seu som, e aí ele se apaixona por uma ninfa que é meio humana, meio fada, né? Que é Eurídice, e ele quer se casar com ela. Mas a Eurídice, ela é seduzida por um apicultor, e ela rejeita ele. E aí ele fica furioso e corre atrás dela, né? Então, tem essa ideia de que um outro homem tenta seduzir a Eurídice, mas ela era prometida ao Orfeu. E quando ele persegue ela, ela está correndo e ela pisa numa cobra, é picada e morre. E aí o Orfeu fica transtornado de tristeza e resolve ir até o mundo dos mortos
para convencer o Hades a permitir que a Eurídice volte do mundo dos mortos, né? E aí tem toda uma jornada, ele enfrenta muitos monstros, ele enfrenta aquele cachorro de 3 cabeças que tem até no Harry Potter, né, que pegaram de lá. Então, o Cérbero, isso. Ele enfrenta lá as coisas lá difíceis e ele consegue vencer um a um dos desafios porque ele toca a sua lira. Então, a sua lira também tem um grande poder. E aí ele consegue convencer o Hades a permitir que a Eurídice volte. E o Hades fica assim, né, estupefato que um vivo entrou no Hades, porque ele não vai morto, ele vai vivo para o Hades. Né? Assim como Jesus vai aos infernos, volta lá, tem essa visão, né, de outros grandes heróis aí. E aí, quando ele chega diante de Perséfone, que é a Perséfone lá dos Eleusios, que está com o Hades, ela é a esposa do Hades, lembram? Ela fica comovida e permite, fala assim, Hades, deixa aí. E ela permite que a Eurídice volte com Orfeu ao mundo dos vivos, com uma condição. A condição que ele não olhasse para trás, não olhasse para ela, porque ela vai atrás, igual essa pintura aqui. Opa. Ele não olhasse para trás até que ela estivesse sob a luz do sol. Então é uma jornada. Ele vai buscar a sua amada no mundo dos mortos. Ele encanta todas as bestas com a sua lira, o seu poder divino. Ele convence a esposa do Hades, a guardiã do submundo, que também é da primavera, lá no outro momento, a deixar que a sua amada retorne. Olha o Cristo e a Sofia com seus cânticos pelo amado. E ele precisa voltar todo o caminho com ela até ver a luz do sol. Olha a caverna de Platão aqui, quando ele sai da caverna e vê a luz do bem, que é o sol. Só que tem um último... Lembra dos daimones, gente? Que os daimones personificam os vícios e as paixões, assim como os arcontes. Os daimones são extensões dos arcontes. O último daimone no caminho tenta o Orfeu. Sabe qual é o último daimone? Quando ele está perto de sair do Hades, com a Eurídice atrás dele, é o desejo. É o desejo por ela. É para garantir que ela está vindo mesmo, porque não confiou. E ele olha para trás e perde tudo. Porque ele olhou antes de sair. Esse desejo vai ser... O nome desse daimone é o Potos. Não Patos, o Potos. E ele vai aparecer no Hermetismo também. O Hermetismo na mesma época, século II DC, daquela escultura do Protofanes e tal. Mesma época, mesmo texto. Então ela tinha que chegar ao mundo dos vivos. Vejam, a Sofia não, a Eurídice está no mundo dos mortos. E ela precisa fazer uma jornada com seu amado e sair para a luz do sol e chegar no mundo dos vivos. Mas, dominado pelo desejo, ele perde a conexão com ela. E aí ele fica muito triste e desiste de tudo. Estou resumindo, né? Ela é perdida para sempre. Ele entra em desespero, ele se isola do mundo, ele resolve não casar com mais ninguém. E aí as ninfas tentam seduzir ele, porque ele era muito belo, muito talentoso. E ele resiste a elas. E elas despedaçam ele, igual lá o Osíris de novo, igual o Dionísio de novo. Despedaçam o Orfeu e arrancam a cabeça dele. E esse é o fim de Orfeu. Um detalhe que falta eu contar no mito, assim como ele encantava os animais, né? Como eu disse, ele protegia os viajantes. Então o Orfeu vai fazer parte daquela história dos argonautas, que eles vão remando e aí tem as sereias, né, que são, na verdade, monstros marinhos que encantam e afogam os viajantes. E também tem essas outras aqui que eu esqueci o nome, que é o equivalente da sereia, só que voam. São árpias, assim.
E elas também cantam. E aí a função do Orfeu é, com a música, isolar o som do canto das sereias e dessas harpias do mal, aí, né? Simplificando o mito. Então ele segue no barco com os viajantes em direção a essas grandes aventuras, e com sua música espiritual ele protege as almas de serem engolidas pelos monstros. Da mesma forma que ele consegue entrar no Hades com a música, consegue convencer o Senhor dos Infernos a devolver a sua amada e fazer o caminho de volta. Só que quando chega no desejo, vencer o desejo na portinha da saída, ele perde. Ele perde a amada. Então, o orfismo vai ser todo centrado nessa salvação da alma, nessa possibilidade de salvação. É puro Pisci-Sofia, gente. Só que com outra leitura, né? Pisci-Sofia é a leitura nova. Então, o orfismo vai falar da presença no homem de algo divino e não mortal, que provém dos deuses e habita no corpo. Né? A história dos titãs que devoram Dionísio. Tem algo divino em nós, que não é mortal. O nosso corpo é feito de titãs, nosso corpo é feito pelos arcontes, mas há algo divino em nós. Né? Tem uma natureza dual no orfismo, o corpo e a alma, que estão em embate. O caminho do orfismo é enfraquecer os poderes do corpo, é enfraquecer as paixões, enfraquecer o poder dos titãs em nós, se purificar, purificar a alma. E aí o orfismo, como uma tradição de mistérios, vai entender que a salvação da alma pode ser acelerada. Aqueles que desejam se libertar desse ciclo de renascer pelos titãs, agora já estou misturando tudo, mas os que desejam se iniciar nesses mistérios, eles podem encontrar a liberdade, se eles ousarem peitar o Hades. Eles têm que enfrentar os infernos, enfrentar os titãs, enfrentar todos os monstros no caminho, guiados pela lira de Orfeu. Um dos filósofos, comentando sobre o orfismo, que é o Xenofonte, ele é citado por Platão, ele vai dizer que quando o corpo do homem se dissolve, as partes individuais se juntam aos elementos. Então, nosso corpo se dissolve, tem os 4 elementos e tal. Mas a alma foge à vista. A alma, ela consegue retornar. Essa é a grande ideia por trás do orfismo. A alma imortal com um corpo mortal. Tem uma lâmina órfica que vai dizer: eu sou da estirpe dos deuses, sou filha da terra e do céu cintilante. Isso é a essência do orfismo. É entender que nós somos da estirpe dos deuses. Somos filhos da terra, mas somos filhos do céu. É uma nova concepção de alma que o culto de mistérios órficos vai trazer, a alma com essa dimensão imortal e capaz de retornar aos deuses. Então, essa doutrina de transmigração das almas e de imortalidade da alma e de redenção e salvação da alma, ela vai chegar aos filósofos através dos sacerdotes dos mistérios. Não são os filósofos que vão desenvolver essa ideia, eles vão beber dos mistérios. E só para fechar, vamos ver o que ficou aqui. Só umas imagens para fechar. Essa aqui eu achei muito bonita, né? Tem aqui vocês entendem só de bater o olho, né? Ele olha para ela no finalzinho. E essa outra aqui é uma placa de mármore também antiga. Essa aqui é do século II AC, eu acho. Esqueci de anotar, mas eu olhei a referência de onde era no museu. E aqui a gente tem no meio a Eurídice, o Orfeu e na esquerda Hermes. Olha o hermetismo aqui. Hermes com as suas asas. O Orfeu olha para ela e aí o Hermes pega ela pelo braço e ela já está virando o pezinho para voltar. Ó. Falou, opa, volte. Percebe um movimento na estátua? Ele olha, mas o Hermes puxa ela de volta. Porque o Hermes faz também essa função de mensageiro dos deuses, né? Ele acessa o divino, mas ele acessa o inferno também. E aqui é as bacantes, que às vezes é a ninfa, às vezes é as bacantes, que são aquelas que nos mistérios eleusinos levam os homens à loucura, né? E é elas que despedaçam o Orfeu, porque ele rejeita elas. E aí tem a cabeça do Orfeu aqui. Que a cabeça dele é recuperada, ele cai no rio, e ele vai cantando Eurídice, Eurídice, né? Fica arrependido, e aí ele é recuperado a cabeça e é transformado numa nova lira para ter uma nova chance.
E aí o último detalhe, já passo aí para quem levantou a mão, e isso é muito importante aqui. Tem muito mais coisa, gente. O orfismo é muito lindo mesmo. E tem muito mais. Mas esse detalhe é muito importante. Isso aqui é uma lâmina órfica que vai falar do que acontece com a alma quando morre. Aqui já não é mais sobre o Orfeu. É a alma de todos nós. Na casa de Hades encontrará uma fonte à esquerda, ao lado da qual se ergue um cipreste branco. Não te aproximes dessa fonte. Mais adiante encontrarás água fria vinda do lago de Mnemosyne, que é a lembrança. Em frente se encontram os guardiões. Dize-lhes: eu sou filho da terra e do céu estrelado, mas minha estirpe é celeste. Também o sabes. Estou a morrer de sede, por isso dei-me depressa um pouco da água fresca que jorra da fonte de Mnemosyne. E eles dar-te-ão de beber da fonte sagrada, e reinarás como com os demais heróis. Gnóstico? Nem um pouco, né? Super gnóstico. Na verdade, super órfico. Os gnósticos também bebem dessa fonte. Quando Jesus fala para a samaritana, a água que eu te darei de beber, você nunca mais terá sede. A água da vida, que é o derramo do meu cálice. Quando lá em P. Sofia é dado de beber a água do esquecimento para a alma, para ela voltar para um próximo corpo. Essa bebida do esquecimento tem no mito de P. Sofia. Mas também tem que aquele que recebe os mistérios, ele pode se encontrar de frente com os guardiões e beber a água da Virgem. E aí ele não esquece. E aí ele não volta. É a mesma ideia. A alma que se liberta porque foi iniciada nos mistérios bebe das águas vivas e não das águas de esquecimento. Essa é a grande sacada do orfismo. É revelar esse tipo de mistérios. Então esse é o último slide, só para a gente pegar dois trechos aqui do livro da Ana muito bons. Que os órficos tinham então certeza da divindade da alma. A lâmina áurea encontrada em Hipônio diz que a alma purificada no além fará um longo caminho pelas vias que percorrem também os outros iniciados. Em algumas lâminas de Turi, por sua vez, diz que a alma purificada, assim como originariamente pertencia à estirpe dos deuses, será Deus e não mortal. A alma se torna divina, porque ela pertence à estirpe divina. As lâminas órficas carregam como traço comum a esperança de libertação de vinduras experiências existenciais, inevitavelmente dolorosas, e do consequente alcance de um estado de perene beatitude, contrário à vida terrestre. Orfismo é puro gnosticismo ou vice-versa. Fala, Vaneri. Gente, é tão maravilhoso. Assim, antes de mais nada, obrigada, né? Porque sua pesquisa é Que bom. linda. Eu queria Obrigada. trazer assim algumas correlações do mito que eu acho tão legal, né? Orfeu é filho de Apolo, Bem lembrado. a Apolo. verdade divina, né? Perfeita. E de Calíope, uma musa, Cali, belo, opus, de ópera, voz, mas opus também épico, é aquela que canta a poesia épica, a grande verdade de todas as verdades que está sendo cantada, aquilo que é épico, que não morre. Então, Orfeu pode ser comparado com a própria doutrina secreta, que é revelada através da música. E Lembrando que, só um parênteses, lembrando que logos é verbo que é som. então, isso é muito legal. E a Eurídice, é legal o nome dela, né? Euris, de eureka, achar, né? Aham. De que disse, medida, direito, é aquela que encontra a justa medida. Calma. Então, é demais isso, porque ela representa a própria alma que deveria encontrar a sua justa medida. Mas ela é mordida por uma serpente. Nesse caminho aqui na Terra, ela é envenenada. E ao ser envenenada, ela vai para o mundo inferior, aonde ela se mistura com Expulsa todas do as Éden. coisas. Ela né? E a doutrina vai buscá-la. Essa doutrina vai buscá-la. O próprio Orfeu vai tentar reconquistar a Eurídice. Só que quando a doutrina
está voltando, ele duvida do potencial da alma humana. E daí, de novo, Ele olha para trás. ela olha para trás, né? E perde isso, quando a doutrina está, às vezes, com bases teológicas e não com bases ancoradas na sua essência, que é filho de Apolo e de Calíope, né? Nós temos um monte de doutrinas desse jeito. Aliás, as bacantes também representam essas doutrinas que despedaçam, tanto que separa a cabeça dele, a doutrina está separada do corpo, mas ela fica como um oráculo durante um tempão, ainda proclamando, ou seja, mesmo... E lembrando no caminho de volta. Enquanto Exato. ela volta, ela vai lembrando. Mesmo sem ter um corpo ainda presente, né, doutrinário, os gnósticos se dissolveram, mas o som continua, a voz continua ali falando, né? Essa cabeça falando. E eu achei super legal quando você traz a lira de 7 cordas, a importância disso, porque é justamente um instrumento que auxilia nesse caminho de repouso. É a música que ainda continua a vibrar através da voz dessa cabeça. A música está aí. Que a gente tem força, né? Do prisma, né? As 7 cordas. Então era só para trazer essa correlação, assim, que é legalzinho. Que bom que você me lembra, cada um de vocês vai me ajudando a lembrar, porque é tanta coisa. E olha só, Alaia, a Vaneri falando isso, e aí tu completando, vocês estão falando de uma coisa que eu gosto muito de repetir, é a questão de tom vibratório. O Logos lança uma vibração, a lira toca uma vibração. E aí a os gente passos, se afiniza. a voz, exatamente, que é uma questão, a melodia tem a ver com a música das esferas, essa questão toda. E a Vaneri chamou a atenção de um detalhe, acho que eu já vi em algum lugar, olha para baixo, cai naquele lugar, é picado por uma serpente, fica envenenado e não consegue voltar, e aí tenta voltar. Já vi essa história em algum lugar. Que Adão e Eva é coisa inédita. Não é. Não é mesmo. São só leituras. Assim, só você falou de Deméter e Perséfone, né? Aliás, ela chama Coré antes de ir para o fundo, a jovem, a virgem, e depois lá ela muda de nome e chama Perséfone. Nesse caminho de retorno que ela fará, senão o mundo aqui vai ficar sempre inverno, tem uma versão que ele dá, o Hades fala assim, tá, eu vou deixar você voltar, que é irmão de Deméter, o Hades, né? Mas antes dela voltar, ela come 3 grãozinhos de romã. E quando você come algo do mundo inferior, você tem uma correlação com isso. Você é obrigado a retornar. Então, aí vem os mistérios maiores e menores. Então, enquanto você ainda comeu a romã e você vai ter que ficar voltando aqui, né? Tem, se eu não me engano, os mistérios menores. Até que um dia você depura os mistérios menores, né? E você vai atuar com os mistérios maiores, que é quando você retorna realmente para o Olimpo, enfim, para o mundo superior também. É uma correlação que eu acho legal também, da gente pensar. Os órficos, generalizando, eu não gosto de falar os órficos, desculpa, mas os órficos, eles vão falar que existe um pecado original. E o pecado original é justamente essa mistura das cinzas dos titãs dentro de nós. E aí o corpo vai ser tratado como cárcere. Quando Platão vai tratar o corpo como cárcere da alma, isso vem do orfismo. E o corpo, a existência no mundo é uma existência para expiação da alma. E os hinos vão tratar nesses termos. Não é cristão, não. Os hinos órficos vão falar do corpo como uma existência para expiação da alma por causa do pecado original, que foi a mistura com a substância dos titãs. E aí a gente tem que fazer a jornada pelo submundo e recuperar a alma e voltar. É muito gnóstico. Eu fico assim impressionada. E aí você me lembrou do Apolo, te agradeço, porque eu queria ter falado do Apolo, né? O Orfeu, ele é filho de Apolo. Apolo é muito importante nas tradições de mistério. Para finalizar, gente, eu esqueci de uma citação que vale a pena, de um autor acadêmico muito bom chamado Dodds, e ele faz um resumo do orfismo, é um parágrafo só. Toda soma de sofrimentos neste mundo e no outro é só uma parte da longa educação da alma, que encontrará no seu último turno
na libertação dos ciclos do renascimento e o retorno da alma à origem divina. Então, ele resume o orfismo para a gente. Que as somas dos sofrimentos desse mundo e no pós-morte é a educação da alma. E no seu último ciclo, ela vai encontrar a libertação e o retorno à origem divina. Então, não são só mitos gregos para fazer um desenho da Disney contando a história de Hércules. É muito mais, né? Muito mais que isso. Claro que ajuda as crianças a se correlacionar, não tem nada contra. Mas a gente perceber que há muito nesses mitos que fala sobre os mistérios da iniciação também, né? Isso aqui vai ficar para terça que vem. Depois eu vou deixar para vocês a referência de livros que falam do assunto, se alguém quiser se aprofundar em livros bons, traduções boas, estudos acadêmicos também, né? São só 3 slides com fotos, não tem mais nada aqui, mas é só para vocês saberem. Tem o Auge dos Davinis, que ele é muito bom, eu trabalhei com ele, com Plotino também em teurgia, Orfeu e as Raízes do Platonismo. O Thomas Taylor, também muito, muito bem recomendado, Os Hinos Órficos. Orfeu e a Religião Grega, do Guthrie, vale muito a pena, só que só tem inglês. Aí, terça que vem eu vou falar um pouco sobre o Papiro de Devenere e a gente vai entrar no pitagorismo. Mas vejam que a gente tem aqui o Joseph Campbell editando um desses livros sobre o orfismo. Campbell, influenciado pelo Jung, né, lá nos encontros de Eranos, gostava muito de mitologia, simbolismo também, essas tradições. A gente vê muito em Jung também. Então, os mistérios. Né, vai falar de orfismo também, esse livro. Esses outros 2, é um capítulo à parte que eu vou deixar para terça que vem, mas eu quase tive um treco quando eu vi o preço desses livros. Esse azul custa R$500 e o branquinho custa R$400. Mas eu encontrei coisas em português. E depois a gente vai falar do Mide também, que vai falar do Orfeu. E em português tem esses 3 aí que... O do Reale é o mais chatinho, é a introdução à filosofia acadêmica, assim, bem escolar. Mas ele dá um resumo. Esse da Ana é muito bom. E aí tem esse também, Hieros Logos, Logos sagrado, Hieros quer dizer sagrado em grego. Poesia órfica sobre os deuses, a alma e o além, do Alberto Bernabé, um espanhol, mas está em português. Você tem, ó. É lindo, gente, é muito lindo. Se vocês gostam de poesia, de jornadas da alma, de mitologia, de simbolismo e de gnósticos, vocês vão gostar do orfismo também. Lembrando que os neoplatônicos, Plotino, Próculo, Jâmblico e os outros vão trabalhar muito com a questão mitológica, vão falar dos mitos gregos, vão citar os deuses gregos, Uranus, Cronos, só que tudo isso numa interpretação simbólica da alma, muito profunda, e os Rosa-Cruzes também, né? Inclusive em Shakespeare, depois a gente tem Atena, tem o Cupido, tem o uso dos Rosa-Cruzes, desses mitos gregos, órficos, teogônicos, também é muito interessante. Então é uma ponte aí que a gente pode fazer no futuro. E por hoje é só, desculpa que eu estourei o tempo, mas o tema é muito gostoso. E semana que vem a gente fica com o Papiro Derveni, eu sempre falo Derveni, e o pitagorismo. E aí a gente sai dos mitos e volta para a filosofia. Obrigada pela presença de todos. Maravilhoso, Alai. Muito grato Obrigada, mesmo. Viviane. Oi, Yara.